E aí, sabe aquela sensação de chegar em casa depois de uma compra e pensar: gente, por que eu levei isso? Ou quando a gente aceita fazer um favor e só depois a ficha cai? Pois é, hoje a gente vai desvendar os truques, os gatilhos psicológicos que fazem a gente dizer sim quase sem perceber. Vamos dar uma espiada por trás da cortina para entender como essas decisões acontecem de verdade. Olha, é só parar para pensar um pouquinho. Desde a hora que o despertador toca, que roupa vestir, o que eu vou comer? Pego o ônibus ou chamo um carro de aplicativo? Responda essa mensagem agora ou depois? Nossa, é uma decisão atrás da outra o dia inteirinho. É muita coisa para o nosso cérebro processar, né? E se eu te dissesse que em muitas dessas escolhas a gente não está totalmente no controle? Que existem umas forças invisíveis, uns atalhos mentais que outras pessoas aprenderam a acionar para nos levar na direção que elas querem. Parece coisa de filme, mas acontece o tempo todo. Vamos entender isso direito. Para não fritar o cérebro com tanta decisão, o que ele faz? Ele cria atalhos, bota no piloto automático para economizar bateria, sabe? É um jeito de sobreviver ao dia a dia e, na maioria das vezes, ajuda pra caramba. O psicólogo Robert Cialdini deu um nome para isso: clique zoom. Pensa num animal. Ele ouve um barulho específico, o clique, e sem nem pensar, ele reage: o zoom. A gente é igualzinho. A gente vê uma placa de últimas unidades, o cérebro dá o clique e a nossa mão já está coçando para comprar. O zoom. É automático. E é aí que o bicho pega. Porque se o nosso cérebro tem esses botões de ação rápida, tem gente que virou especialista em saber exatamente qual botão apertar. Eles aprenderam a hackear nosso piloto automático para conseguir o que eles querem. E olha, eles usam isso sem dó. A primeira arma, e uma das mais fortes, é a da reciprocidade. É aquela vontade quase incontrolável de dar algo de volta quando a gente ganha alguma coisa. É uma regra que a gente aprende desde criança, tá gravada na nossa mente. Quem nunca, né? Você tá andando no mercado e te oferece um pedacinho de queijo no palito, ou te dão uma amostra grátis de perfume no shopping. Você pega e de repente parece que fica meio sem graça de sair andando sem dar uma olhadinha no produto, né? Pronto, a regra da reciprocidade foi ativada. A gente se sente em dívida. E para a gente ter uma ideia da força disso, olha só essa história. É real, aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Um soldado alemão, um especialista em capturar inimigos, encurralou um soldado adversário na trincheira. O cara que ia ser capturado, no susto, só tinha um pedaço de pão na mão e ofereceu para o alemão. Um simples gesto de dar alguma coisa desarmou a situação inteira. O soldado alemão foi tão mexido que não conseguiu cumprir a ordem. Foi embora. Um pedaço de pão foi mais forte que uma missão de guerra. É impressionante. A lógica é essa, é um toma lá da cá. E os craques em vendas, em marketing, sabem disso de cor. Eles dão algo primeiro, mesmo que a gente não peça, só para acender essa luzinha da dívida na nossa cabeça. Isso aumenta e muito a chance da gente comprar algo depois. E tem uma versão mais sofisticada disso, que é a tática da rejeição e recuo. Olha como a coisa é esperta. Imagina um vendedor de TV. Em vez de te oferecer a garantia normal de 1 ano, ele começa lá em cima. Oferece a de 3 anos, que é bem mais cara. A maioria das pessoas vai dizer não. Aí ele faz uma cara de quem está ajudando e diz: bom, então vamos fazer a de 1 ano, que é mais em conta. O que aconteceu aqui? O vendedor fez uma concessão. Ele recuou. Agora a gente se sente quase na obrigação de fazer uma concessão também, de ceder. E o sim sai muito mais fácil. Dá uma olhada nos números. Essa tática simples pode quase dobrar as vendas. É muita coisa. A segunda arma é a nossa teimosia em ser coerente. Depois que a gente assume uma posição ou faz uma promessa, a gente sente uma pressão gigante por dentro e por fora para manter a nossa palavra. Ninguém quer pagar de mentiroso, né? Esse sentimento pega todo mundo. A gente aprende desde cedo. Promessa é dívida. E voltar atrás numa promessa, principalmente com uma criança, faz a gente se sentir péssimo e inconsistente. E claro, tem gente que sabe usar esse nosso desejo de manter a palavra contra nós mesmos. E a indústria de brinquedos, olha, dá aula nisso. A jogada é genial. Em novembro, eles começam a bombardear a gente com a propaganda daquele brinquedo do ano. A criançada pira. Os pais, para acalmar a fera, prometem: fica tranquilo, no Natal ele chega. Beleza. Chega dezembro, todo mundo vai para a loja e... cadê o brinquedo? Sumiu, esgotado em todo lugar. Para não deixar a criança de mãos abanando, o que os pais fazem? Compram outros presentes para compensar. Aí passa o Natal, chega janeiro, fevereiro e, como num passe de mágica, o tal brinquedo esgotado tá em todas as prateleiras.
Sacou a malandragem? O ponto principal é que os pais já fizeram a promessa, já se comprometeram com a criança. E para manter a coerência, para não quebrar a palavra, eles voltam na loja e compram o tal brinquedo. O resultado? A empresa vendeu os presentes do Natal e também o brinquedo prometido depois. Venda em dobro. Tudo por causa de uma promessa. Vamos para a terceira arma, que essa aqui é um clássico: a escassez. A ideia é simples. Quanto mais raro ou limitado algo parece, mais valioso ele fica para a gente. Se tem pouco, a gente quer mais e quer para agora. Essas frases são gatilhos mentais poderosíssimos. Elas criam um senso de urgência, um medo de perder a chance de ficar de fora. É o famoso medo de perder a oportunidade, e ele faz a gente agir sem pensar duas vezes. E o segredo está todo aqui. Os psicólogos chamam isso de aversão à perda. A dor de perder R$100 é muito mais forte do que a alegria de achar R$100 na rua. É por isso que a ameaça de que algo vai acabar mexe tanto com a gente. A gente age no impulso só para não ter a sensação de perdi. E essa arma da escassez fica ainda mais potente quando colocam uma competição no meio. Pensa na cena. Você está lá, visitando uma casa para comprar, mas está meio na dúvida. Aí o corretor, muito coincidentemente, agenda a visita de um outro interessado bem na mesma hora que você. De repente, aquela casa que estava ali parada vira o último biscoito do pacote. A dúvida some e, no lugar, entra uma urgência danada de fechar negócio antes que o outro pegue. Isso não é sorte, gente. É uma tática calculada. Ok, a gente já viu como as armas funcionam, a gente entendeu a maldade. A pergunta de R$1 milhão agora é: como a gente se defende disso? Como é que a gente retoma o controle das nossas decisões? A chave de tudo é quebrar o modo automático, o tal do clique zoom. Essas táticas todas funcionam melhor quando a gente está distraído, agindo no impulso. Uma simples pausa, respirar fundo e pensar por 5 segundos já quebra o encanto. É nessa hora que a gente sai do piloto automático e consegue questionar o que está acontecendo. E aqui está o nosso kit de primeiros socorros. Quando alguém te der um brinde, se pergunte: peraí, isso é um presente de coração ou é só uma isca para eu me sentir obrigado a comprar? Quando sentir a pressão de uma promessa antiga, questione: olha, essa decisão ainda faz sentido para mim hoje? E quando aparecer aquela oferta imperdível, a última, pare e pense: a minha pressa é porque eu preciso mesmo disso ou é só o medo de perder que está falando mais alto? Essas perguntas trazem a gente de volta para o controle. No fim das contas, a melhor defesa que a gente tem é a informação. Agora que a gente conhece esses truques, fica muito mais fácil identificar eles no nosso dia a dia. E aí, a gente pode escolher, de forma consciente, se quer ou não dizer sim. A pergunta que fica no ar é essa: agora que você sabe os segredos, quem vai estar no comando das suas próximas decisões? Olha só, mais de 22 mil pessoas já se inscreveram aqui no canal e estão aprendendo coisas que antes só quem tinha dinheiro conseguia. Mudaram de vida, cresceram profissionalmente. E o melhor de tudo é tudo de graça. Cursos completos, dicas que funcionam de verdade e toda semana vocês ganham brindes só por estar inscrito. Sem pegadinha, sem taxa escondida. Mas os brindes dessa semana são limitados, só para quem se inscrever até domingo. E olha que coisa boa que tá vindo. Material que vale mais de R$200. Então, não perde tempo. Clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que tá crescendo junto. Sua vida pode mudar a partir de hoje.